O nosso querido Terrorizando, excelente criador de conteúdo de Pop Playtime, postou esse vídeo essa semana. Eu falei assim, vou guardar pra ver ele em live, que aparentemente é um vídeo sobre perguntas, mistérios, né, sobre o universo de Pop Playtime. Seria interessante a gente ver em live e tentar responder alguma coisa, né? Será que eu consigo responder alguma coisa? Fiquem aí pra descobrir. Vamos ver. Lembrando, deixa o like lá no vídeo original, que vai estar na descrição. Deixa o like aqui também, se inscrevam aqui. E se inscrevam no meu canal principal, onde eu faço lives, onde eu tiro esses cortes. O do último do Harley. Não sei quais são as perguntas que vão ser levantadas nesse vídeo, então vamos nessa. Tela máxima e bora. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu sempre me pergunto como que as pessoas que não estão imersas no mundo de Pop Playtime veem o jogo. E essa oportunidade apareceu Elas provavelmente veem como uma coisa meio irrelevante, né? Eu imagino eu. de uma forma sensacional. Nós que estamos acompanhando sempre as notícias, as teorias, os vídeos, a gente tá bem mais por dentro da história. Mas como que tá a cabeça Eu já estive mais por dentro. Eu assumo que nos últimos meses não tô tão hiperfocado quanto eu era antes, eu era no começo. Inclusive, meu canal, meus vídeos eram sobre Pop Playtime, né? Eu larguei esse meu meio que hiperfoco tem um tempinho já. Se eu faço hora, pode estar vivo. Não sei não, cara. Vamos ver. Ai. de uma pessoa que só joga os jogos e vê em primeira mão o que está acontecendo? Quais são as dúvidas, as perguntas dessa pessoa que realmente está interessada na história? É isso que a gente vai ver hoje. O meu amigo Bruno Medusa, um canal maravilhoso. Eu pedi que ele tem outros Pokémon aqui atrás, né? Esse aqui eu conheço. Deixa eu ver qual que eu conheço. Esse aqui eu acho que eu sei qual é. Tem o Eevee. E o Pikachu aqui com um bagulho na mão. Que eu não sei o que é. Aqui do YouTube me deu essa oportunidade. Ele falou: cara, tô com algumas dúvidas de Pop Playtime, comecei a jogar agora, tô no capítulo 2. Você me tira essas dúvidas? Eu falei: cara, que ideia interessante. Vamos fazer um vídeo sobre isso, porque quero ver o que uma pessoa que tá começando a jogar Pop Playtime sem nenhuma interferência externa tem de Não, não, dúvidas não, não, sobre não, os não, 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 capítulos. não, não. E aí, Não, pera, não, não. Não é ele, não. Que tá no meu chat agora, não. Não é ele que tá no meu chat agora. Não é o terrorizando em si pessoa que tá no meu chat agora, não. Não. Não é o terrorizando. O Mr. Pop Playtime brasileiro está no meu chat agora, gente. Lucas Alves, seja muito bem-vindo. Senhor Pop Playtime Brasil está no meu chat agora. Como é que eu reajo a isso, pelo amor de Deus? Não, cara, socorro. Não. É ele mesmo, pô. O perfil tá oficial, aparentemente. Deixa eu abrir aqui aqui na live, se é ele mesmo. E para o canal. Vamos ver. E é ele mesmo, chat. O senhor Pop Playtime Brasil. Hihi. Cara, o cara tá na minha live, velho. Se o terrorizando tá no chat, velho. E agora? O que eu faço da minha vida agora? Ah, caralho. Miro-10. Seja muito bem-vindo. Não coloquei na tela pra vocês verem, né? Deixa eu voltar pro vídeo. Velho, como assim o cara apareceu na minha live, velho? Simplesmente. Então, já fica aí. Seja muito bem-vindo, entendeu? Se puder colaborar com like e inscrição, ficar muito grato, porra. Se a inscrição dele ia ser foda. Se é, o Pop É porque você foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar quando eu comecei a focar em Pop Playtime, cara. Foi você, o Linkzinho. Tinha mais outro que eu esqueci o nome agora. E uns gringos. Vai comemorar com churrasco, vou fazer um churrasco em casa, cara. O senhor Pop Playtime Brasil tá no meu chat. Vou comemorar fazer churrasco hoje de noite. Convidar o chat todo. Enfim, Miro-10, muito bem-vindo também. E vamos continuar, né? Vamos ver se eu consigo. Se eu tô tão imerso quanto eu achava que eu tava. Vamos ver se eu consigo responder alguma coisa desse vídeo. Vai lá. e ele vai me mandar algumas perguntas e eu vou responder aqui. Mas antes, eu quero que você pense nas perguntas que ele vai fazer. Lembrando, terrorizando, que eu não vi o seu vídeo antes dessa live. Então, essa aqui é a primeira visão que eu tô tendo do seu vídeo. Então, vamos ver se eu sei responder. E ver se você consegue responder. Como um fã de Pop Playtime, como uma pessoa que está acompanhando há muito tempo, eu acho que eu posso ajudar ele.
Esqueci de botar o chat no meu celular pra conseguir ver vocês. Calma lá. Um instantinho que eu estou nervoso. Instantinho. Ih, eu abri. Tô com sem querer. Calma. Calma, tô nervoso, calma. Socorro. Ninguém me ajuda. Agora que eu precisar de alguém pra me auxiliar aqui, ao vivo eu não tenho, socorro. Tá, vamos encostar aqui. Vamos ver se você consegue responder. Vamos ver. Inclusive, o meu canal, se você for aí, deixa eu tipo, olhar aí. Meu canal ele focou em Poppy Playtime tem uns tempos já. Eu parei de postar vídeo porque fazer vídeo dá muito trabalho, você tá ligado? Não sei de quanto faz sozinho, mas meus vídeos eram todos sobre Poppy Playtime. Teorizando, Leif matou Elliot Ludwig. Eu não vou responder no chat. Ele ficou incrível, parabéns. Qual a chance de Teorizando aparecer justo no momento que você vai ver o vídeo dele? Pois é, porra, não sei, cara. Vamos entender ver. algumas coisas. E com certeza Mas tá você pouquinho volume. também vai poder. Então, ouve a pergunta dele e vê se você sabe responder. E depois Bora vê a ver, bora ver, resposta bora ver, dele, bora quem ver. sabe a gente não tá sintonizado na mesma linha de pensamento, beleza? Vamos começar então. Bora. O canal do Brunão tá aqui na descrição, vale a pena acompanhar. E outra coisa, esse vídeo vai ser em duas partes. A primeira parte aqui Que? no nosso canal e a outra parte lá no canal do Brunão. A gente vai Então a gente tem que ir pra lá também, então depois, né? Ver a outra parte. dividir as perguntas e vai ter algumas aqui e outras lá. Pro vídeo ficar completo, você tem que assistir aqui e lá também, beleza? Vamos nessa! Bora lá, Vamos bora. começar. Muito obrigado, Brunão, terrorizando. Muito obrigado. Deixa... Inclusive um cara que eu não conhecia, né? Bruno Medusa, eu não fazia ideia. Olha, tem uns action figure bacana que é no fundo. Tem o Venom aqui, o Pikachu. Imagina que isso aqui sejam os Cavaleiros de Ouro, né? Muito bom. Inclusive eu acho que esse aqui é o de Câncer, se não me engano, que tem essas pontas pra cima. O Venom aqui, o Homem-Aranha, esse aqui eu não sei quem é. Se sinta abraçado. Deixa eu te dar um abraço aqui. Bora lá. Um beijo. Só por amizade, tá? Vou mandar as perguntas pra você e fico muito agradecido por você tirar. Inclusive, nossa, agora eu vou meter o louco agora. Teorizando, meu camarada, você tem Discord, alguma coisa que dá pra fazer call? Se a gente fizesse uma brincadeira, nós dois, de pergunta e resposta sobre Poppy Playtime, você pega umas perguntas bem cabulosas assim e manda pra gente responder em call, tá ligado? Pra eu responder, ver se eu tô antenado. Tá ligado? Só pelo meme, só pela brincadeira. Essa dúvida que ficou intrínseca aqui dentro de mim, tá? Vamos pra primeira pergunta. É o seguinte. Bora, quem bora. é essa boneca maldita? A Pop. Posso dar uma bicuda na Pop agora no começo do vídeo? Posso? Tá liberado dar bicuda na Pop? Essa Pop, tá? Eu odeio essa boneca. Ela E tá corretíssima essa Pop. Alguém tem que dar uma bica na cabeça dela, abrir um buraco na testa dela assim, com o tênis. Tá. simplesmente some no início do jogo Sim. e aparece no final pra avacalhar a nossa fuga da fábrica. No capítulo Sim. 2, de fato, Tá. Ele tá perguntando quem é a Pop, né, no caso. Tipo, tem a questão da que a Pop a gente descobre no capítulo 4 que ela é filha do Elliot Ludwig diretamente. E por que ela some, se não me engano, pelo que eu me lembro, ou foi o 1006 ou foi o Catnap, acho que foi o Catnap, a mando do 1006 que colocou a Pop na caixa, que ela aparece no capítulo 1, pra ela ficar retida justamente pro movimento... Como é que é a palavra? Enfim, os experimentos do Bay, né? Do Safe Haven, não terem força, porque a Pop que era a cabeça pensante dali, a Pop que era líder, sem uma líder forte, que era a Pop, o Safe Haven não tinha como se rebelar com mais imponência, né? Tanto que quem ficou no lugar da Pop foi o Dowie, e o Dowie ele é um pouco desqualificado para esse cargo, ele quebra um pouco fácil demais. Mas enfim, a Pop é essa pessoa. Filha do Elliot Ludwig e líder da Resistência. Resistência. a Pop, ela some durante todo o capítulo, tá? Só que Meu Deus, o FPS foi pro caralho nessa cena aqui, socorro. isso acontece porque ela é capturada pela Mom Longlegs. A Mom Longlegs resolve capturar a Pop, que de Ah, tá, eu tô pensando na história inteira, tá falando especificamente do capítulo 1 e 2, tá? Verdade. fato não só tem a solução do trem, aparentemente, como sabe como sair dali, tá bom? Então é por isso que ela some, porque ela acaba sendo raptada pela Mom Longlegs. Uma coisa interessante é que o que gera muita dúvida na comunidade é por que a Pop some no início do jogo, beleza? Se a gente for pegar o início do game, a gente vê que a gente começa com um sonho. A gente tá tendo um sonho justamente da propaganda da Mom Longlegs, e a gente lembra de algumas partes da fábrica e tudo mais. O esquisito é que durante Ah, tá, eu lembrei, né? Quando a gente acaba o capítulo 1 do lado da Pop, a gente abre a caixa, no capítulo 2, o começo ela some da caixa e ela desaparece.
Ela vai aparecer lá naquela parte atrás do quarto da sala do Elliot, né? Verdade, já dá uma subida naquele pedaço ali. Mas enquanto a gente tá caído, ela pode só sair, né? E sair e fazer outra coisa. esse sonho, a gente acaba sendo interrompido, ou Pela alguém própria invade o Pop, nosso aham. sonho, e é justamente a Pop. A Pop invade o nosso sonho e fica mandando a gente acordar. Quando nós acordamos, a Pop já sumiu dali. E se você ver bem, no final do capítulo 1, a gente tem uma porta que está barricada por um grande armário, que na verdade é a introdução do capítulo 2. Logo que a gente acorda no capítulo 2, esse armário já está deslocado e a porta Sim. está aberta, só que a gente estava dormindo. Será que a Pop controlou a gente enquanto a gente estava dormindo para deslocar esse armário para ela passar? Porque a gente só encontra ela lá depois, lá na frente, quando a gente já acordou. Como que ela moveu aquele armário sendo uma boneca de porcelana de 40 centímetros? Isso é muito curioso. Mas o motivo dela ter sumido é de fato porque ela foi capturada pela Mom Longlegs. O estranho é porque ela sumiu no princípio. Tu percebeu esse lance? Beleza. Entendi, tá? Sim, esse é o ponto, né? Ela some naquele intervalinho de minutos ou horas, assim, eu não sei dizer exatamente, entre o final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2, verdade. E também tem a questão do armário que realmente foi derrubado. Ninguém sabe quem foi. Entendi. Agora é o seguinte, mano. Sabe aquela hora que a gente tá na sala do diretor Sim. e aí a gente vai e desce por um escorrega? Sim. Não entendi porque eu falei igual carioca, escorrega. A gente desce pelo escorregador da sala do diretor, beleza? Aí você vai andando a cabine da estação do trem. Aí você vai andando, você vira, pum, tem mais outros escorregadores. Ah, provavelmente ele vai perguntar sobre quem são os outros, né? Que são os 5 humanos principais. O Ed MNR, a Stella Graber, Leif Pierre, Elliot Ludwig e tem o 5º membro misterioso. Mas que raios são esses escorregadores e que raios são o Sabe, ele ia perguntar isso, nome sabia? dessas pessoas que estão em cima dos escorregadores? Quem são essas pessoas? Olha lá, o Ed MNR, Leif Pierre, Elliot Ludwig, Stella Graber. Esse escorregador, ele guarda um grande mistério. O que acontece? A gente desce pelo escorregador do Elliot Ludwig, que foi durante muito tempo o diretor da fábrica. Pela história, parece que ele está supostamente morto. Ele morreu na década de 80, aparentemente, e agora quem está liderando a fábrica é justamente um outro nome que aparece em um desses escorregadores, que é o Leif Pierre. Leif Pierre é o chefe de inovação da fábrica. E agora Sim. ele substituiu o Elliot Ludwig como o diretor da fábrica, tá bom? Outro nome que nós temos ali é a Stella Graber. A Stella Graber, se não me engano, ela é a responsável pela Game Station. Stella Que mais Graber, tem? ela é a diretora da Playcare, A Playcare, quer dizer, não. É verdade, é da Playcare. principal cenário de Pop Playtime capítulo 3. E do outro lado nós temos o Ed Ritterman. O Ed Ritterman, ele é o diretor de engenharia da fábrica, ele cuida da construção, da manutenção e coisas desse tipo. Entretanto, no finalzinho ali, apesar dos nomes desses diretores, a gente tem um nome que está caído, quebrado Exatamente. ao chão. E Ninguém sabe quem é ainda. sabe que nome é esse. Já se supôs que era o nome do jogador, ou até mesmo de um outro personagem que você ainda vai conhecer, que é o Harley Sauer, mas ninguém descobriu que nome que é esse. Mesmo juntando as peças e tentando decifrar o anagrama, ninguém sabe que nome é esse. Isso supõe a ideia de que, como esses nomes aí eram de diretores de cada um dos departamentos importantes da Playtime, que tem alguém desconhecido muito importante que ainda não foi apresentado. Um diretor de departamento muito importante que a gente ainda não conheceu. E, obviamente, alguns tem a ideia de que seja o nosso nome, já que nós somos um funcionário da fábrica, muita gente acredita que a gente pode ser um funcionário importante, mas até hoje esse nome é um mistério. Mas tem um ponto, calma lá, tem um ponto que é o seguinte. Nós podemos até ser importantes, mas nem tanto assim. Por quê? Porque a Miss Delight, no capítulo 3, ela reconhece a gente de cara. Ela fala, você é um humano, não sei o que, não sei o que lá. Ela reconhece a gente, que a gente é funcionário, papapá. O Dr. Sawyer, no capítulo 4, não reconhece a gente. Então, muito provavelmente, a gente talvez nunca tenha ido pro quarto andar. Então, se pá, a gente é importante, pero não muito assim, tá ligado? Que tem esse ponto muito importante. Mas, em resumo, o nome daquelas pessoas de cada um dos elevadores são os diretores principais da Playtime, beleza? Seguinte, agora a próxima dúvida é sobre Ok. a parte dos brinquedos rejeitados. Ah, aquele quadrado onde tem o dinossauro lá, que esqueci o nome. O Bron. Começa errado, porque você vai pra esquerda aqui tem um boneco cagando. É, já tá errado aí, tá? Mas não é
Não é à toa que ele foi rejeitado, né, porra? Não é sobre esse boneco cagão que eu quero fazer a pergunta, tá? É sobre o dinossauro piadista, aquele ridículo que faz as piadas horrorosas, sabe? Ele não apareceu como vilão. Dinossauro piadista. Ah, o Bron. O Bron ele aparece morto, né? Então quer dizer, ele é um boneco rejeitado? Essa Sim. é uma grande Bem que se ele tem uma versão grande. É, meio que sim, né? Porque ele tá ali. polêmica da comunidade, porque esse dinossauro se chama Bron. O Bron, ele é um personagem muito querido da comunidade, e há muito tempo atrás, antes de Pop Playtime ser lançado, o Bron apareceu no trailer de Pop Playtime capítulo 1, girando a cabeça com sangue Sem de os uma forma olhos. muito ameaçadora. Só que ele não estava presente em Pop Playtime capítulo 1, tampouco no 2, e um spoiler pra você, nenhum subsequente. Muita gente espera ver o Bron de alguma forma, mas até hoje a gente não sabe o que aconteceu com aquele Bron que vira cabeça. Alguns acreditam que é justamente esse Bron que a gente encontrou nos brinquedos que simplesmente foram rejeitados, né, na Ilha dos Brinquedos Rejeitados, mas não temos nenhuma informação de que aquele Bron que apareceu no capítulo 1 girando a cabeça é esse Bron que a gente encontra ali, porque esse está literalmente morto. Não sabemos nem se ele um dia chegou a estar vivo. Entretanto, existe uma fita restrita lá no canal da Mob Entertainment, que é uma Então a gente não fita apareceu, tadinho do Bron. exclusiva lá, que a gente vê como um vídeo que Sim, a fita do doutor. Como é que é o nome do cara? Esqueci agora que ele tava com câncer. Ele ia morrer, mas aí ele entrou nos experimentos, ele virou um brinquedo e virou um Bron. Aí ele foi largar junto com os outros, porque esses médicos são gênios. Tipo, porra, vamos pegar um funcionário que torturou esses experimentos toda a vida, transformar ele no brinquedo e jogar junto com os outros experimentos. Que genial, hein? Ainda vamos transformar ele no brinquedo pequenininho, que é pra ele ficar indefeso. Gênio pra caralho. O que aconteceu? Aqui se foi lá, arrancou a garganta dele fora. Olha que genial. Tiveram que ficar 42 horas numa mesa de cirurgia para o boneco não morrer. Aí trancaram ele numa cela e ficou lá pra sempre. conta um pouco da história de um desses dinossauros, só que é um dinossauro pequenininho. Nessa fita chamada Restoration, a gente descobre que um cara chamado Thomas Clark, que trabalhava como Eu ainda não sei não, cara, se ele tá aí ainda. mais uma vez da creche, estava sofrendo de câncer terminal. Ele tinha 55 anos, tinha câncer no pulmão e iria morrer de qualquer jeito. Então ele se voluntariou para se transformar num brinquedo, porque isso eliminaria a doença terminal dele. E o brinquedo que ele se transforma é justamente um Bron de brinquedo, ou seja, um Assim, é um Bron com a metade da cara arrancada, né? Que, pô, podia ter pego um brinquedo novo pra mudar o cara, não. Pega o boneco todo quebrado, todo rasgado. dinossauro, aquele dinossauro que a gente vê. Só que é um dinossauro pequenininho, não é gigantesco como a gente viu no trailer e nem como que a gente viu na Ilha dos Brinquedos Esquecidos, lá no capítulo 2. Ainda tem uma história de que, na verdade, os brinquedos descobrem que ele era um ex-funcionário e os outros brinquedos, os outros experimentos atacam ele, removendo a sua laringe e destruindo ele quase por completo. Conseguem salvar a vida desse brinquedo, que acaba sendo o Bron, Ó, um experimento vocês viram o pezinho da Kiss ali no canto? Só o pezinho. completo. Conseguem salvar a vida desse brinquedo, que Bom, acaba sendo o um Bron, pezinho rosa. experimento 1199, mas é a única referência a esse dinossauro que nós temos. A gente quer muito que ele apareça em algum jogo, ou pelo menos alguma referência, Aí meteram ele numa cela no chão e ele ficou travado, porque ele não consegue se mexer direito. mas até hoje a gente só tem essas pistas pra gente seguir. Brunão, sabe a pernuda? Ah, a galera fala da Mom Long Legs, né? Vai. A Mommy Long Legs? Ela Sim. não fazia ideia que a Kissimice tava solta na fábrica. Ela simplesmente meteu o louco e falou assim: vou soltar você, ô pernuda, ô feiosa. E aí você sai matando esse funcionário idiota que tá por aí tentando resolver os B.O. É isso que ela achava que aconteceu? Supõe-se a teoria de que no começo da Revolução, né, na Hora da Alegria, todos os experimentos estavam do mesmo lado, né? Não no quesito de estarem a favor do Mil, mas no quesito de matar os funcionários. Então, tipo, na hora do vamos ver, todo mundo matou junto, mas aí quando acabou o fuzuê, separou os dois lados, né? O lado do 1006 e o lado da Resistência. Aí a Kiss foi pro lado da Resistência. E aí, tipo, meio que cada experimento meio que dominou uma área, tá ligado? O Reg ficou na recepção, a Mom ficou ali na Game Station, tal. Então, assim, meio que a galera não invadia o espaço um do outro, também que ficou numa paz, né? Então, você não vê aqui se passando ali na Game Station. No momento. Sim. A Mom Long Legs, ela cuida da Game Station, que é justamente o lugar para testar as crianças.
Aqui também presta atenção Ela nisso. continua desempenhando esse trabalho até os dias de hoje. Não dá a entender que ela sai andando pela fábrica, dá a entender que ela fica somente ali na Game Station e não comanda outras áreas da fábrica. Nós sabemos que tem vários experimentos em vários lugares diferentes, por exemplo, no capítulo 3, teremos o Catnap andando na creche e dá a entender que a Momo Legs não vai até lá, tá? Isso implica que, na verdade, os experimentos eles ficam em um certo ambiente, no seu habitat natural, e o que acontece ao redor meio que não importa muito pra eles. A gente encontra a Kissimmee lá nos trilhos, que não é necessariamente o lugar da Game Station, né? É bem por fora. Então dá a entender que na verdade a Kissimmee só estava andando por ali e talvez a Momo Legs nem soubesse que ela estava ali ou simplesmente não se importava. O que a gente tem de informação sobre a Kissimmee é que ela anda por ali e de fato parece querer ajudar o jogador, como você vai ver nos próximos capítulos. Mas a relação que ela tem com a Momo Legs, se elas são aliadas ou inimigas, nós não temos muita informação. Embora no capítulo 3 a gente descobre que elas trabalharam juntas de certa forma. Não vou dar spoiler aqui pra você do que acontece, mas sim, parece que elas fizeram uma coisa juntas. Em algum momento pode ser que elas tenham se separado e não necessariamente se tornaram inimigas, mas não trabalham mais juntas desse mesmo jeito que você vai entender no capítulo 3, tá? Mas na verdade parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que Simi só tava fazendo o caminho dela e a Momo Legs continua na Game Station, ou pelo menos continuava na Game Station, sem se preocupar com as coisas ao redor, somente com a sua área em específico, beleza? Sabe aquela parte que a gente faz aquele puzzle chato pra caramba de ficar empurrando o carrinho? A gente acha Eu não achei chato, eu só acho que ele é um pouco enrolado demais. Mas pra mim o puzzle mais paia é o do Akawag. Tem que ficar batendo as cabeças, ficar agonia de ficar. Bate ali, bate ali, bate aqui, bate ali, bate ali, bate ali, bate ali. E o bicho fica rosnando na tua orelha. Aquele pra mim que é mais paia. uma fita. E aí eu resolvi assistir essa fita, sabe? E aí eu fiquei curioso, por quê? Porque aparece um cara desesperado na fita, falando que foi... Ah, acabou o turno dele e tal, aí ele voltou e viu um monstro. Ah, eu sei quem é. É o que diz que. Supõe-se que ele viu o PJ Pillar, né? Que é um monstro com muitas pernas andando pela fábrica solto. Ou foi ele ou foi a própria Mommy Long Tem Legs. uma pessoa entrevistando ele. E aí essa pessoa mostra um tom de preocupação, de tipo... Ô meu amigo, você contou isso aí pra alguém? Pessoas, né? Falando um tom de preocupação. Eu quero saber, quem é essa pessoa que ficou, mano, em choque e perguntou pra ele se ele caguetou esse negócio do Você é o diretor, né, porra? O diretor da de dentro. monstro pra alguém? Quem é? Essa fita é uma das fitas mais icônicas de Pop Playtime porque é o Marcus Brickley, que na verdade é um youtuber que tá fazendo esse papel, tá? Sobre a história do Marcus Brickley, na verdade, o que acontece? Ele um dia saiu da fábrica, mas acabou esquecendo a carteira na cafeteria. Quando ele voltou até a fábrica, a porta estava meio fechada, vamos dizer assim. Sabe quando resta uma frestinha da porta embaixo? Pois é, ele viu passando por baixo dessa porta, né, aquelas portas de correio de loja, vários pés andando. E ele achou que era um monstro gigantesco. Ele falou, cara, tinha um monstro gigantesco até ali. Eu fiquei super desesperado e vim falar pra vocês aqui, a autoridade da fábrica, que tem um bicho andando por aí, tá? Ele tá contando isso, na verdade, pra alguém da hierarquia maior de Pop Playtime. Alguns acreditam que seja até o próprio É, um diretor, né, que eu tô falando. Leif Pierre que faz essas entrevistas. Na verdade, os funcionários pequenos, eles não sabem os horrores que aconteciam na fábrica. Depois você vai ver que vai ter uma modificação no corpo de funcionários, justamente para evitar esse tipo de problema. O Marcus Sim, é bom lembrar que tem esses dois grupos de funcionários. Os funcionários que ficavam em cima, que eles não faziam ideia, achavam que era só uma fábrica normal e tinha um funcionário de baixo. Tanto que no capítulo 4, a gente vê como é que fala? Os guardas, acho que é guardas, né? Os guardas que ficam lá embaixo falando que ninguém sabia, tá ligado? Que ali embaixo tinha, tipo, monstros e que tinha criança ali, e os monstros falavam e pediam socorro, não sei o que, tipo, os caras que estavam embaixo sabiam o que acontecia, sabiam de tudo, mas os que estavam em cima não sabiam, tá ligado? Blicker acredita que viu esse monstro, mas o entrevistador, que é alguém da Playtime, um diretor, alguém que está cuidando da segurança da Playtime, tenta convencer ele de que eram somente pessoas, de que ele na verdade estava vendo muitas pessoas andando juntas, ou que ele estava com muito sono, ou coisa do tipo, Olha aí. mas ele sabe o que ele viu, tá? Ninguém sabe o que aconteceu com Marcus Brickley depois disso, mas a Playtime tem um experimento chamado Boxy Boo, que serve justamente para eliminar as pessoas Boxy Boo é o cala-boca, né? É o que o pessoal mandava, ih, esse aqui tá sabendo demais,
Vou mandar dar uma limpada lá no armário. Aí manda o cara pra lá, o cara, almoço. que sabem demais. E muitas pessoas acreditam que o Marcus Briggs tenha ido dessa pra uma melhor. Quem ele viu ali, na verdade, foi o PJ Pugapillar. PJ, E foi aham. ele que o Marcus Brickley viu através da frestinha. Uma coisa interessante é que dentro das normas da Playtime, os funcionários têm que sair antes das 8 e não podem voltar pra fábrica de forma alguma. Então tem até um cartaz que fala isso, né? Que tem horário de saída. Induzindo a gente a pensar que depois das 8 horas da noite acontece alguma coisa. Talvez eles soltem os experimentos ou façam os experimentos acontecerem nessa hora e eles não querem que alguém acabe vendo o que não deve. Mas isso aconteceu várias e várias vezes, tá? Tanto que eles desenvolveram um programa que você vai conhecer em breve para evitar que tenha muitos funcionários ali e também desenvolveram um experimento para devorar esses funcionários que sabiam demais, que é o próprio Boxbull. Então, o que acredita é que eles sempre estavam observando os funcionários que viam coisas estranhas, iam lá e falavam, tentavam convencer que não era nada, e esses funcionários desapareciam de repente. Então dá a entender que sim, todos esses funcionários eram silenciados Tudinho virou almoço do Boxbull. de alguma Inclusive, até na pergunta, né? Como é que o Boxbull come se o pescoço dele é uma mola? forma, beleza? Diz aí quantas perguntas você conseguiu responder pro Brunão. Você se considera uma pessoa que conhece bastante de Pop Playtime? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E o vídeo não acabou, você tem que assistir o restante lá no canal do Bruno Medusa, que tá aqui na Vamos ver a descrição. outra metade, Ainda chat? tem mais algumas perguntas e eu quero saber quantas você consegue responder com facilidade pro Brunão, beleza? O meu muito Será que esse aqui já viu direto? Vamos clicar pra ver direto? Você já tá ligado que Cadê? Deixa eu ver o canal dele aqui. Agora eu quero ver a outra metade do vídeo. Cadê? Esse aqui, acho que esse aqui é. Ah, cara, tem até com um vídeo com. Ele tá regiando o Felipe Neto, né? Jazz Ghost, Guiana Brasileira. Bacana, bacana. Ele tem bastante vídeo de react. Mas acho que é esse aqui mesmo, né? Pop Time 2 aula 1. Bora ver. Vamos ver agora a outra metade do nosso querido Bruno Medusa. As perguntas, bora ver. eu tenho o meu teacher de Skibidi Toilet, né? E agora também tenho de Pop Playtime. E no vídeo de hoje você vai conferir o Brunão terrorizando, respondendo todas as minhas perguntas sobre o capítulo 2 de Pop Playtime. Fala pessoal, terrorizando aqui, queria agradecer primeiramente ao convite do Brunão pra gente tentar resolver esses enigmas, responder algumas perguntas de Pop Playtime, principalmente Pop Playtime capítulo 2, beleza? Vamos lá então, se você quiser saber um pouco mais, vai ter outras perguntas, ou seja, a continuação desse vídeo aqui, Beleza, lá já- no meu canal, dá uma passadinha lá pra você Já viu na conferir primeira o resto metade, que tá agora bem legal vamos ver a também, outra. beleza? Vamos lá, vamos começar. Pisando, mano, é o seguinte, eu fiquei em choque que eu não entendi. Qual que é a relação Os dois vídeos parecem que estão com menos FPS que o normal, velho. Estranho. dessa boneca maldita, a Pop, com o Hugo? Essa pergunta é curiosa. Hugo? Peraí, o que é Hugo? Peraí que eu me perdi. Daqui um pouquinho. Lá no meu canal, dá uma passadinha lá Quem pra é você o- conferir o resto que tá bem legal Perdi. também, beleza? Vamos lá, vamos começar. Pisando, mano, é o seguinte, eu fiquei em choque que eu não entendi. Qual que é a relação dessa boneca maldita, a Pop, com o Hugo? Essa pergunta é curiosa porque, na verdade, não parece ter nenhuma Ah, é o Hug. Falou Hugo. A relação da Pop com o Hug é nada, né? Ela tem relação com a Kissy. Com o Hug, nada. O Hug tá do lado do 1006. relação do Huggy Wuggy com a Pop. Diferente da Pop com a Kissy que tem uma relação bem forte. E a Kissy tem uma relação com o Huggy Wuggy bem forte. Mas a Pop com o Huggy Wuggy não tem tanta relação assim. A única coisa que a gente sabe é que, aparentemente, o Huggy Wuggy foi colocado lá naquele hall de entrada de Pop Playtime capítulo 1 justamente para impedir que qualquer pessoa chegasse perto da Pop. Se você perceber bem lá nos dutos em que ocorre a perseguição do Huggy, Sim, tem as pichações dela. Não confie nela. Tô morrendo de fome. Não avance, não sei o que, coisa assim. Tá escrito de canetinha. tem várias coisas escritas nesse duto, tá? Acredita-se que quem escreveu foi justamente o Huggy Wuggy, porque é ali que é a casa dele. Se você observar, ele se move muito mais rapidamente dentro do duto e sabe pra onde ir, como se ali fosse a casa dele, como se ele tivesse muito, mas muito confortável em andar no duto, porque é ali que ele mora. Diferente de quando ele anda atrás da gente, que ele anda meio lento dentro do duto, inclusive ele é muito rápido. Em alguma dessas escritas, você vê coisas como não confie nela, deixe ela pra morrer, não a liberte, coisas desse tipo que induzem a gente a pensar que, na verdade, ele não
querer que alguém chegasse perto da Poppy, induzindo a gente a pensar que o Hug não confia na Poppy e foi colocado ali, ou ficou ali porque queria, impedir que Quando eu consigo escrever com aquelas mãos, cara, o dedo dele é grudado, mas a mão dele ainda é fecha, né? Então ele consegue fechar a mão. Então é só segurar a mão igual um gancho assim e escreve, desenha. Só que tem um ponto. Até hoje não foi mostrado feitos de inteligência do Huggy Wuggy. Tanto que o Huggy Wuggy ele também não fala, não faz nada. Ele só ataca. Já que esse Missy, ela tem vários feitos de inteligência. Então, supõe-se que quem escreveu talvez não tenha sido o próprio Huggy. Mas a gente também tem nenhuma prova de que não foi ele realmente. Mas existe essa hipótese que não foi o Huggy que escreveu necessariamente. Foi outra pessoa. Talvez a Kissy. Talvez a Pop. Talvez o... Como é que é o nome do menino do capítulo 3? Esqueci, mas o menino do capítulo 3 também, que no capítulo 4 era o 1006 no final. qualquer pessoa chegasse até a Poppy porque ele considera ela provavelmente um risco. Tanto que ele fica observando o nosso jogador o tempo todo e só ataca quando a gente chega mais perto de chegar até a Poppy Uau. e soltá-la. Então a gente também ainda tem, quando a gente chega naquela casa de... É bom lembrar que o capítulo 2, o capítulo 1 nesse pedaço aí, ele conecta diretamente com o capítulo 2, que é o Huggy que ele cai aí e ele cai direto na parte do capítulo 2. Então, assim, é literalmente um em cima do outro. Esse Void aí é só um espaço preto sem nada. E, tipo, embaixo desse Void tem o capítulo 2. Isso é engraçado quando tu para pra pensar. boneca, né, que tem a flor gigante perto daquelas plataformas, aquele corra, não, saia daí, tudo pra impedir que alguém libertasse a Poppy. E pelo jeito essa é a única relação que a gente consegue construir da Poppy com o Huggy Wuggy, que ele seria o guardião pra impedir que qualquer um chegasse perto dela. O que induz a gente a pensar que ele não confia nela ou alguém que comanda o Huggy Wuggy não quer que a Poppy saia. É, o 1006, né? Talvez o 1006? Vamos ver. Tem uma coisa também que ficou encucada aqui na diga aí. cabeça, tá? Sabe Diga aí, aquela diga aí. parte quase no final do capítulo, Sim. quando a gente tem que fugir daquele cachorro escroto que tem um monte de perna, O PJ, sim. Isso não é quase nada, não, que é bem bem no meio, na real. que eu esqueci o nome? A Mom Long Legs vem falar com a gente. Já que você é funcionário, você tem que morrer. E assim, Sim, porque ela sabe, porque ela trabalhou com os funcionários. Tem aquela imagem famosa, né, da Game Station com o trem chegando, lotado de criança, tipo, criança que não acaba mais naquela porra ali. Criança por 50 crianças por metro quadrado, é muita criança ali junto. E a Mommy Long Legs guiando as crianças, ó, agora desce por aqui. É, a Mommy Long Legs do lado da escada. E em cima tá uma passarela que a gente até passa no final do capítulo, onde ficavam cientistas. Justamente ali. Então a Mommy Long Legs ela trabalhava com os funcionários, tanto que tem aquela informação famosa, né, que a Mommy Long Legs ela era agressiva com os funcionários, mas ela era muito amigável com as crianças. Por isso mesmo que ela foi colocada na Game Station, porque ela ia ajudar as crianças a seguirem pelos testes, né, disfarçados de jogos, enquanto os funcionários ficavam lá em cima só observando. senti um ar de raiva. Por que ela tem tanta raiva da gente? Por que será que ela tem raiva de nós, né? Pô, nós somos funcionários da fábrica que pegou ela quando ela era criança, né? Quando ela era uma criança inocente que só queria se divertir e viver normal. Enfiamos ela numa sala de gás vermelho, ela dormiu e acordou um monstro. Pô, por que será que ela tem raiva de nós, né? Ela acordou um monstro que se estica e come carne de gente. Porra, por que será que ela tem raiva de nós aí? Não consigo imaginar por quê. Essa pergunta é interessante porque essa foi a primeira vez que a gente viu um experimento reconhecendo o nosso personagem como um funcionário. Sim, nós somos um ex-funcionário da fábrica. E no caso da Mom Long Legs em específico, a gente descobre Cara, é bastante interessante você começar a reparar o jeito que os experimentos falam com nós. Porque a Mom Long Legs fala que nós somos funcionário, a Miserável fala que nós somos humanos, mas o Harley Sawyer não reconhece a gente. Então, sim, como eu falei, nós somos um funcionário pelo Ono Mútuo, mas eu, Mori, pessoalmente acredito que nós somos um experimento humano. Tá? O famoso experimento humano perfeito, que é o objetivo da fábrica, somos nós. Eu acredito nisso, mas me diga que isso tá indo pro inferno que eu tô falando, que eu tô nervoso. através de documentos que ela odiava os funcionários da fábrica com todas as forças. A princípio, ela gostava muito das outras crianças, motivo pelo qual ela foi colocada na Game Station para acompanhar as crianças e também protegia outros brinquedos, que
Bom, eram experimentos crianças também, né? No passado. De qualquer forma, é por isso que ela é uma mãe. Ela cuida dos outros experimentos e cuida das crianças. Isso até certo ponto, porque ela vai enlouquecendo na fábrica com o tempo, com a solidão, com todos os experimentos, com o trauma que ela viveu, tá? E ela acaba até mesmo atacando os experimentos que ela devia proteger. Mas ela reconhece que nós somos um funcionário. Isso provavelmente não é porque a nossa cara está à mostra, mas porque nós estamos usando um uniforme, ou talvez um grab pack, ou coisa do tipo, e ela sabe que nós somos funcionários. E ela acha que todos os funcionários devem morrer pelo que nós fizemos a ela. Ou seja, ela culpa os funcionários que trabalharam Da teoria eu não sei não, cara. Acho que ele até indiretamente pelo que saiu. aconteceu com as crianças e com ela mesma. Ela era uma criança no passado chamada Mary Payne e sofreu essa transformação, se transformando nesse experimento monstruoso, gameplay depois do vídeo, cara, enlouquecendo relaxa. aos poucos e se tornando um ser muito solitário, muito agressivo. Então, é por isso que ela tem tanta raiva da gente, ela tem raiva de todos os funcionários. Essa raiva foi notada muito tempo atrás, mesmo antes do nosso funcionário chegar, mesmo antes da fábrica ficar vazia. E aí, ela nutre esse sentimento até hoje. Ela acha que todos os funcionários são culpados e devem morrer. Ela, inclusive, tem um documento dela que diz que ela foi removida das atribuições iniciais dela, que ninguém sabe quais são, para a Game Station, justamente para evitar contato com os funcionários e ter mais contato com as crianças, porque ela era muito agressiva com o corpo de funcionários. É simplesmente isso. Ela culpa a gente por ser um funcionário, porque ela culpa todos os funcionários pelo que aconteceu ali na fábrica quando ela era uma criança e com as crianças que ela protegia. Agora uma pergunta mais sinistra, tá, Brunão? É o seguinte, todos os brinquedos são feitos Sim. com a alma das crianças? Alma não. Órgãos e gás de papoula. E a consciência de quebra vale junto. Porque assim, a minha suposição de nubão que não sabe a história é que como a Mommy Long Legs fala que fica triste por ver as crianças, ó, metendo marcha e partindo e indo pra casa dos pais, tava na hora de ir pra casa acabou. A gente sabe que eles não iam pra casa dos pais, né? Eles iam pra casa do caixa-prego, porque vocês estão ligados, né? Era dado Game Station direto pra mesa de cirurgia. A brincadeira e ela fica triste, aí ela mata as crianças ficam perto dela e aí Que momento ela matou criança, porra? Ela não matava criança, quem matava era os jogos. algum louco da fábrica coloca a alma das crianças dentro dos brinquedos. É isso ou Você interpretou errado, coleguinha. eu viajei, mano? Eu chapei nessa ideia. Viajou. Essa pergunta aqui é um pouco capciosa, porque essa questão da alma das crianças é uma coisa muito de Five Nights at Freddy's, onde a gente tem corpos inanimados, que seriam os animatrônicos, que acabam sendo possuídos pelas almas das crianças. Aqui é diferente. Em Pop Playtime, de fato, nós temos experimentos científicos. E eu tô falando de corpos artificiais misturado com corpos orgânicos. Ou seja, cada um desses experimentos que você vê, a história conta pra gente que cada um deles foi uma criança um dia, que órgãos dessas crianças estão ali dentro daqueles experimentos, sim, daqueles brinquedos. Então a gente tem sangue, a gente tem rins, a gente tem o cérebro, o coração. Todos os experimentos ali têm o corpo do que um dia foi uma criança, com os órgãos ali dela, com o cérebro dela, dentro daquele novo experimento, tá? Esse procedimento é uma coisa que a gente desconhece como funciona, porque parece que cada brinquedo tem um processo cirúrgico distinto, mas sim, todos os brinquedos ali foram uma pessoa antes, acredito que a maioria foram crianças, tá? Mas a gente até tem alguns adultos que se transformaram em experimentos também, e eles têm órgãos misturados com coisas artificiais, como plástico, feltro, pelúcia, qualquer coisa desse tipo, tá? Então não é que tem as almas das crianças ali. Foi descoberto, provavelmente através da papoula, que tem um simbolismo de imortalidade e ressurreição, de fazer uma troca de corpos, tá? Então não sabemos como funciona essa ideia da papoula, esse simbolismo místico da ressurreição, mas aparentemente a criança morre e é ressuscitada em outro corpo com seus órgãos, coração, o cérebro, tá? Isso mesmo. Inclusive, nesse procedimento aí, acaba se perdendo um pouco das sinapses neurais da criança. Então ela acaba se esquecendo do nome, se esquecendo de quem era, se esquecendo de muita coisa. Isso acaba acontecendo sim. Tem um desgaste mental que acontece, mas não é nada com almas. É de fato a criança em um novo corpo. Outra coisa que eu fiquei encucado, tava uma hora que eu tava fugindo, sabe aquela hora que a gente pega a mãozinha, pum, faz uma layup, vai pra lá, pá, e a Mommy Long Legs fica bibi na nossa orelha, e aí tem um cartaz. Tá ela e um mano de bigodinho. A Mommy Long Legs. A família Long Legs que nunca existiu.
Pô, mano, tem cartazes da família Longlegs no capítulo 3, velho, que nunca existiu. É tudo cartaz, se tu apertar o botão, sai estática. Não existe família Longlegs, não existe, é só cartaz. Eggs tem um marido? A Mom Longlegs tem uma família, não é só um marido e companheiro, tá? Existe uma família Longlegs, em que a gente tem a Mom Longlegs, de fato, tá? Tem o Dad Longlegs, que é o mesmo tipo que ela, que estica também, só que azul e com bigode. E também eles têm um bebê que chama Baby Longlegs. Não sabemos onde estão os restos da família deles, se eles estão vivos, o Dad Longlegs ou o Baby Cara, imagina o inferno que deve ser você cuidar de um bebê que estica. Longlegs. Temos algumas citações deles no livro, e uma coisa engraçada é que o Baby Longlegs, a gente sabe que ele chegou a existir como experimento porque no livro é destacado que as pernas do Baby Longlegs iriam se funcionar diferente dos pais. Ele iria aumentar de tamanho quando fosse alimentado, mas eles citam somente as pernas dele, como se as pernas do bebê crescessem conforme ele fosse alimentado. Faz sentido porque é long legs, né? Pernas longas. Mas esse nome long legs, ele faz referência à aranha, que inclusive tem o nome de Dead Long Legs, é uma aranha, um tipo de aranha, e como a gente sabe, a família Long Legs também lembra uma aranha, tá? Mas eles existem sim, acredita-se que existiram experimentos grandes dele, não sabemos se ainda estão vivos ou se foram criados completamente ou se foram só experimentos que fracassaram, mas eles existiram sim, e dá a entender que o experimento grande dele existiu e também os brinquedos pequenininhos. Assim como o Huggy Wuggy foi criado inicialmente, fez muito sucesso e depois criaram a Kissy Missy, a Momo Long Legs fez muito sucesso e depois criaram o Dead Long Legs, né? Isso pensando em brinquedos para fazer mais dinheiro. E o Baby Tipo, a gente não vê também que não existe mais, pelo menos vivo, que a gente tenha visto, né? Pô, mas eu precisava ler esse livro, cara. Eu nunca consegui importar esse livro dos States United of America. Eu consegui ler esse livro. Esse livro deve ter tanta informação boa pra fazer vídeo. Só que eu nunca consegui comprar esse maldito livro. Baby Long Legs veio junto nessa aí. Mas em termos de experimentos grandes, não sabemos onde estão os outros membros da família Long Legs. Agora, essa aqui eu tô martelando desde o Chapter 1, no capítulo 1, tá? Quando a gente pega o Woogie Boogie Lug lá e derrota ele. E assim, no capítulo 1, a gente tá lá, e aí tem aquela parte que eu já reagi ao seu vídeo, né, Brunão? E a alma dos caras estão dentro dos negócios que faz os brinquedos. E aí vai todo o negócio, monta o brinquedo, pum, pega um gatinho. E aí esse gatinho Sim. entra no scanner, pum, Sim. e abre a porta. No capítulo Sim. 2, também. É o mesmo gatinho. Então é o seguinte, qual que é a relação desse gato na história? Na verdade, a gente usa um brinquedo gato É um brinquedo aleatório, né? Que eu saiba. no primeiro capítulo, e no segundo capítulo a gente usa um coelho, que é o Banzo Bunny. No capítulo Banzo 1 a Bunny. gente usa a Cat Bee, e no É por isso que eu falei que era um brinquedo aleatório. Ele não é o mesmo gato, não é a mesma coisa. capítulo 2 o Banzo Bunny, tá? Tanto que no capítulo 2 a gente tem que subir uma plataforma e mexer numa seta pra cair o brinquedo dentro do nosso negócio pra gente poder pegar e colocar e depois sair de novo. Mas essa questão dos gatos é muito interessante dentro de Pop Playtime, porque nós temos muitos felinos e gatos dentro de Pop Playtime. O primeiro é a Cat Bee, de fato, né? Que ela é uma das mais icônicas, porque é o primeiro brinquedo que a gente monta, e é um brinquedo que tem uma feição triste, como se ela tivesse desesperada ou angustiada, ou coisa do tipo. É estranho você ver que tem um brinquedo com esse tipo de fisionomia, tá? Mas a gente tem outros gatos, como por exemplo o Candy Cat, que veio antes da Cat Bee, que é um gato que come muito doce, e teve um que veio depois, que é o Catnap. É bom olhar que tem um banner com um botão da Cat Bee que a gente vai apertando, cada vez que a gente aperta, ela é mal alimentada, né? Tem um áudio, né? Alimentada, então chega uma hora que ela começa a chorar porque ela não aguenta mais comer doce, aí continua dando doce pra ela e ela morre, gritando. Não sei se isso é relevante, mas essa informação existe. Já tá no jogo. Que você vai encontrar no Pop Playtime capítulo 3. Uma coisa interessante é que, na verdade, a gente tem uma coleção misteriosa de gatos dentro de Pop Playtime. Se você pegar a caixa do brinquedo da Cat Bee, você vai ver que ela é a primeira dos 5 gatinhos fofos, Kitty Cat, né? A coleção Kit Kat, que seriam gatinhos fofos ou coisa desse tipo. Ninguém sabe quem são os outros 4 Kit Kat, os outros gatos dessa coleção. É muito estranho a Cat Bee ser a primeira. Ela foi criada na década de 80 ou até 90, tá? O Candy Cat veio antes dela, então ele não pode estar nessa coleção porque ele seria o primeiro dos 5, mas a primeira é a Cat Bee. O Catnap ele veio depois da Cat Bee, poderia ser o segundo desses
gatos aí, só que o Catnap já faz parte de outro grupo chamado Smiling Critters. Então tudo dá a entender que a gente tem esses felinos, como por exemplo o Yarnaby, que é Esse gameplay. Calma, moço, já tá acabando já o vídeo. Paciência. Oxi. um leão que você vai encontrar em Pop Playtime 4, também um felino. Então parece que sim, a Playtime tem alguma coisa com felinos e gatos. Mas essa coleção misteriosa parece que não tem uma resolução. Não sabemos quem são os outros 4 gatos e só temos a Catsby como A capítulo 5 vai ser o último. Não, porque papos aí que os próprios desenvolvedores falaram que ia ter um 6, talvez um 7. Então assim, não, acho que o 5 não vai ser o último. Inclusive não saiu nada sobre o capítulo 5, né? Nem RG, nem trailer, nem nada até agora, né? Pelo menos que eu tenha visto. referência desse primeiro da coleção Kit Kat. Quem será que são os outros 4? Depois dessa aula, eu entendi. E você, sabia de tudo isso que ele respondeu? Ou você também ficou viajando que nem eu em algumas perguntas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se tudo que eu perguntei aqui você já sabia. Tá vendo esses 2 vídeos aqui do lado, mano? Clica Não, num deles que não e tem. faz aquela maratona Não tem no vídeo. canal. Caiu de paraquedas Pô, meu, eu queria muito umas placas dessa daqui de espuma de som, cara, pra poder melhorar meu áudio do meu quarto. aqui, o link do canal do Brunão e Agora do vídeo apareceu que o a gente vídeo. fez junto da parte 1 tá aqui na descrição, junto também com o nosso canal de gameplays. Vai lá e vê as 5 primeiras perguntas que ele respondeu pra mim. Eu sou o Bruno, espero ter também respondido as suas dúvidas. Ok, acabamos. Cara, gostei, cara, dessas perguntas, achei bem legal. Eu não sei se eu vou começar a assistir muito esse Bruno, que é Bruno Medusa, porque ele, reparei que ele tem uma pegada mais infantil e não é muito meu gosto essa pegada mais infantil, né? Pessoa mais terrorizante, tem uma pegada um pouquinho mais madurazinha. Mas, cara, eu gostei, cara, dessa pergunta. Eu acho que se o terrorizante tiver aí no chat ainda, provavelmente não tá mais, deve ter ido embora há anos. Mas, cara, se tu tiver no chat ainda, cara, na moral, cara, vamos fazer essa brincadeira aí um dia no Macau. Você pega umas perguntas bem foda pra gente ir respondendo. Pra eu tentar responder, né? A Mara fez uma piada sobre o capítulo 6. Qual seria que no capítulo 5 tivesse o Rabon no protótipo? Eu gosto de ver o Rabon no Catnap. Cara, o último teaser de protótipo que a gente teve foi no capítulo 4, que a gente viu as pernas dele, a perna dele tipo aranha. Tanto que a gente já sabia que as pernas dele eram tipo aranha porque no capítulo 3 tinha aquele altar que o Catnap fez, né, com um monte de boneco em cima, que tinha aquelas pernas meio aranha, então fazia sentido. Inclusive, aquilo ali dá bastante indício, né, como pode ser o design final de 2006, por quê? Porque tem bastante coisa ali. Tem o braço fino, tem um braço mais grosso, tem um peitoral, um tórax, né, uma caixa torácica gigantesca e várias perninhas ali, né? Várias perninhas, tipo caranguejo ou aranha. E essas perninhas são justamente o que a gente fez no capítulo 4. Então, assim, tem muita gente daquele ser referência ao próprio 1006 real. Enfim, é isso. Lembrando, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal dos dois que vão estar na descrição, claro, né? Se inscreva no canal também, porque a gente vai receber corte toda semana, de segunda a sexta, ou pelo menos vou tentar postar de segunda a sexta, né? Inscreva também no meu canal principal, para não perder as lives que eu faço todo sábado e domingo a partir das 14 horas da tarde. E é isso. Valeu, falou e fui! Tchau!